Sexta-feira, 8 de dezembro de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. O Hospital de Cornélio Procópio é inaugurado no Paraná. Investimento do governo do estado é de mais de 16 milhões de reais. Nova aduana de Dionísio Cerqueira, no oeste catarinense, é inaugurada. O local recebe 50 milhões de reais em investimentos pela iniciativa privada. No Rio de Janeiro, violência preocupa em Copacabana. Forças de segurança intensificam abordagens e policiamento nas ruas. Vacinação da bivalente contra a Covid-19 é ampliada no estado do Paraná. Medida segue orientação do Ministério da Saúde após descoberta de novas sublinhagens do vírus. Grupos da Copa América são definidos. Seleção brasileira está no grupo D, junto da Colômbia e Paraguai. Justiça destitui presidente da CBF e decisão coloca em risco participação do Fluminense no Mundial de Clubes do ano que vem. E você vai ver ainda. Rota de cruzeiros impulsiona Aquário de Paranaguá. Agora, o local é opção de passeio para quem quer conhecer mais sobre a fauna marinha. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo agora, são 8h02. O governo do estado do Paraná inaugurou o Hospital de Cornélio Procópio. Foram investidos mais de 16 milhões de reais. 230 mil pessoas e 21 municípios serão beneficiados com a nova unidade hospitalar. Atendimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade, inicialmente focado em ortopedia, cirurgia geral, cirurgia vascular e urologia, serão as principais demandas que começam a atender a população na próxima semana. Uma alegria poder hoje estar entregando esse grande investimento. Nós colocamos aqui, só em equipamento, foram 19 milhões de reais. Equipamentos mais modernos que tem hoje no mundo estão aqui nesse Hospital de Cornélio Procópio e fazendo disso a saúde mais perto das pessoas, que é um compromisso que nós temos com os paranaenses. A construção do hospital, que ocupa uma área de quase 7 mil metros quadrados, foi realizada por meio de um convênio com a Prefeitura e o governo federal, que repassou 12 milhões de reais ao município para a obra. A unidade conta com 118 leitos, sendo 87 deles de internação e 31 leitos de apoio, divididos entre UTI adulto, unidade de internação pediátrica, centro cirúrgico e pronto atendimento. A gente está feliz de estar aqui hoje com o governador Ratinho Júnior e com o prefeito Amin, toda a equipe, deputados estaduais, em nome do Romanelli, cumprimentar a todos, os deputados federais, o Sandro, o Ricardo, e lembrar, esse hospital está sendo construído há 12 anos. Nós tivemos a oportunidade de participar nos últimos 3 anos no planejamento de ações, na montagem da estratégia, o que será o perfil deste hospital. E aqui nós vamos começar aí por uma etapa de 1, 2, 3 anos aí de cirurgias eletivas, para ajudar a desafogar cirurgias eletivas aqui da região. A nova unidade irá descentralizar os atendimentos de saúde no estado e desafogar os outros hospitais da região. A gente começa com 4 especialidades: atendimento de ortopedia, de urologia, cirurgia geral, e a gente vai receber a demanda de acordo com a demanda do Estado. Essas vagas elas vêm reguladas pelo Estado, a gente oferta as vagas, recebe os pacientes, faz a triagem e começa a fazer as cirurgias eletivas. Foi inaugurada ontem a nova aduana de Dionísio Cerqueira, que vai garantir importações com incentivo fiscal para o estado de Santa Catarina no próximo ano. Com um armazém de 2 mil metros quadrados, 128 metros quadrados de câmara fria em 3 docas para cargas que necessitam de controle de temperatura, a nova aduana de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste do estado, poderá receber até 700 caminhões por dia quando atingir a plena capacidade de operação. Inaugurada nesta segunda-feira, a unidade alfândega vai ser responsável pela divisa com a Argentina e conexão com os demais países do Mercosul. Isso vai fazer com que as condições de receber tudo o que nós vamos importar passando por aqui
Isso vai valorar, isso vai dar crescimento econômico, isso vai dar desenvolvimento, isso vai gerar emprego. Foram investidos cerca de 50 milhões de reais pela iniciativa privada, impulsionados pela entrada em vigor da lei estadual, que trata dos benefícios fiscais de importação do Mercosul para empresas que realizam desembaraço aduaneiro em Santa Catarina. A ação já deve gerar 55 empregos diretos, número que pode aumentar. Porque esse modelo mexe estruturalmente com Santa Catarina. Você faz fazer com que as empresas que faziam o desembaraço de todas as mercadorias no Paraná e no Rio Grande do Sul, agora entrem por Santa Catarina. Todos nós vamos ganhar com isso, mas isso gera um transtorno, isso mexe naquilo que era acostumadamente ser feito em Santa Catarina. Mas a gente mexe para melhor. Então o espírito hoje de ver as coisas acontecendo, de ver este momento maravilhoso sendo homologado no ato de inauguração, nos enche de alegria e nos enche de muita esperança de continuarmos com esta mesma luta para trabalhar por Santa Catarina e pelo catarinense. Em Santa Catarina, as importações terrestres representam 6,8%. Dionísio Cerqueira representa apenas 0,29% desse percentual. Com os investimentos, o Estado prevê que as operações na nova estrutura vão interferir na movimentação econômica da região. Sobre dúvida, vai ser um impacto muito grande, porque Santa Catarina não tinha uma fronteira em condições adequadas para o desenvolvimento do comércio exterior, né? Dionísio carecia de agilidade, de investimento, de uma estrutura adequada para isso. Infelizmente agora tem. E também a lei estadual, que concede incentivo de maneira muito específica a esse porto de fronteira aqui em Dionísio, né, vai favorecer extremamente isso. A partir de 1º de janeiro de 2024, os incentivos fiscais concedidos a bens ou mercadorias importados por via terrestre dos países do Mercosul estarão condicionados à entrada e o desembaraço pela aduana de Dionísio Cerqueira. Essa será a única ligação oficial de Santa Catarina com os países que compõem o bloco econômico. E o estado de Santa Catarina exportou mais de 157 toneladas de carnes em novembro, uma alta de 15% em relação aos embarques do mês de outubro e de 10% se comparado com o mês de novembro do ano passado. O destaque fica para a suinocultura. Santa Catarina exportou 56,8 mil toneladas de carne suína em novembro deste ano, o que representa uma alta de mais de 21% em relação aos embarques do mês anterior e de 12% na comparação com novembro de 2022. O estado é o maior produtor e exportador do país. No mês, a receita foi de 127,2 milhões de dólares. No acumulado do ano, foram 595 mil toneladas exportadas, com receitas de 1,4 bilhão de dólares. Apesar das restrições criadas por países asiáticos devido à gripe aviária na América do Sul, a carne de frango também apresentou crescimento de 6,9% em comparação ao ano anterior. Em 2023, foram 993 mil toneladas vendidas e mais de 2 bilhões de dólares faturados. A mudança climática coloca em risco a produtividade agrícola de todo o planeta e nenhum continente está salvo. O rendimento agrícola de grandes países produtores diminuiu. De acordo com um estudo recente publicado na revista Nature, a seca tem afetado o rendimento agrícola de grandes países produtores como a Argentina. A colheita de milho no país em 2022 e 2023 reduziu em 30% em relação ao habitual. De acordo com a ONU, o aquecimento global multiplica as secas e a sua duração, como as que castigam o chifre da África desde o final de 2020. O aumento das temperaturas na região matou milhões de cabeças de gado e 23 milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome. No total, mais de 3 bilhões de pessoas vivem em um ambiente muito vulnerável às mudanças. Esse fenômeno também leva ao aumento dos episódios de precipitações extremas que têm consequências devastadoras. Destroem os cultivos, impossibilitando a plantação e a colheita e agravam a erosão do solo, como observada no Paquistão e na Austrália. De acordo com o painel intergovernamental da mudança climática da ONU, pelo menos 60% dos alimentos do mundo dependem da agricultura de sequeiro e o restante da agricultura irrigada. Com a mudança climática, a demanda por irrigação aumenta. O órgão ambiental informou que a produtividade agrícola diminuiu 25% entre 1961 e 2006.
O painel também alerta que se a temperatura mundial aumentar entre 1,5 grau e 2 graus Celsius até o final do século, a perda de produtividade do trigo pode aumentar em até 12% e do arroz em 18%, em comparação com o período entre 1961 e 2016. Mas existem soluções, como acabar com a artificialização do solo, proteger os ecossistemas com forte capacidade de armazenamento de carbono e desenvolver a agroecologia. A Secretaria Estadual da Saúde do Paraná vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 para grupos prioritários. A medida segue a orientação do Ministério da Saúde após descoberta de novas sublinhagens de uma variante do vírus que está circulando pelo Brasil. Será disponibilizada a segunda dose de reforço da vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e pessoas acima de 12 anos com comorbidade que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de 6 meses. A recomendação ocorreu após a descoberta de 2 novas sublinhagens de uma variante do vírus que circula no Brasil, a JN.1 e a JG.3. Estas 2 subvariantes não foram localizadas, identificadas no Paraná ainda, mas com certeza elas vão chegar ao Paraná também. O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica orientando que pessoas com mais de 60 anos e todos aqueles com mais de 12 anos, desde que tenham alguma doença imune ou ainda que tenham algum tipo de doença que faz uma diminuição da imunidade, que essas pessoas, tendo tomado a dose da vacina bivalente há mais de 6 meses, possam fazer o reforço o mais rápido possível. As 22 regionais de saúde do estado e os 399 municípios paranaenses estão preparados para atender a estratégia e demanda de vacinação. Eu quero pedir, vamos continuar confiando na vacinação, vacina contra o Covid, principalmente contra essas novas cepas e variantes que vão surgindo e também cepas e variantes que têm a possibilidade de contaminar muitas pessoas. Cuidamos com a vacina, seguimos informando a todos aqui no Paraná. De acordo com dados do Vacinômetro Nacional, no Paraná foram aplicadas mais de 1.700.000 doses da vacina bivalente, cerca de 18% de cobertura vacinal. O Paraná é o 8º estado da federação com maior cobertura da bivalente no país. A Conmebol fez na noite desta quinta-feira o sorteio dos grupos da Copa América do ano que vem. O Brasil vai enfrentar Colômbia, Paraguai e o vencedor de Honduras e Costa Rica. Então, confirmando. A atual campeã argentina vai disputar a partida de abertura em 20 de junho na cidade de Atlanta, contra o Canadá ou Trinidad e Tobago, que vão se enfrentar em uma repescagem em março. Os outros 2 integrantes do grupo vão ser Peru e Chile, que venceu o time de Messi em 2 finais da competição em 2015 e 2016. O treinador argentino Lionel Scaloni participou do evento, mas manteve a dúvida sobre o futuro. O México, como campeão da Copa Ouro da CONCACAF, foi o cabeça de chave do Grupo B, que também conta com Equador, Venezuela e Jamaica. No Grupo C estarão o anfitrião Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. O Grupo D vai reunir Brasil, Colômbia, Paraguai e o ganhador da outra repescagem, entre Honduras e Costa Rica. Brasil e Uruguai só enfrentam a Argentina em uma hipotética final em 14 de julho em Miami. E o Palmeiras divulgou hoje pelas redes sociais a permanência do técnico Abel Ferreira para a próxima temporada. Ele fica no clube até dezembro do ano que vem. Apesar das especulações sobre um possível interesse de um clube do Catar, o Verdão reafirmou toda a confiança no treinador. E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro destituiu na quinta-feira Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. A decisão coloca em risco a participação do Fluminense no Mundial de Clubes de 2023.
José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi nomeado interventor e vai administrar provisoriamente a entidade. A 21ª Vara de Direito Privado da Corte Fluminense considerou inválido um acordo da CBF com o Ministério Público que permitiu a eleição de Edinaldo em março de 2022 e determinou a realização de um novo pleito em 30 dias. A FIFA alertou a CBF nesta quinta que qualquer interferência de terceiros sobre seus membros poderá resultar em sanções. Uma das consequências é a possível exclusão de seleções e clubes brasileiros das competições internacionais. Campeões da Libertadores, o Fluminense está classificado para disputar o Mundial de Clubes em 2023 na Arábia Saudita. A destituição de Edinaldo Rodrigues também pode atrapalhar as conversas com o treinador italiano Carlo Ancelotti, que negocia para assumir o comando da seleção brasileira no segundo semestre de 2024. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, autorizou nesta sexta-feira a participação de atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após 9 meses de suspense, o COI autorizou a participação de atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com bandeira neutra, mas mediante algumas condições. A decisão se refere a atletas individuais neutros que passaram pelas fases de classificação, não apoiaram ativamente a guerra na Ucrânia e não têm contrato com o Exército ou com agências nacionais de segurança. O COI informou que apenas 11 competidores, 8 russos e 3 bielorrussos, atendem aos critérios atualmente. Por outro lado, cerca de 60 atletas ucranianos já estão classificados para os Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024. Horas depois do anúncio, a Rússia denunciou as condições como discriminatórias e contra os princípios esportivos. Apesar da insatisfação, o ministro russo dos esportes disse que os atletas do país provavelmente vão participar do evento. O COI proíbe desde fevereiro de 2022 qualquer evento internacional em solo russo ou bielorrusso, a execução dos hinos e a presença de bandeiras e dirigentes durante as competições. O comitê também não vai convidar ou credenciar representantes dos 2 países para os Jogos de Paris do ano que vem. E ainda sobre as Olimpíadas do ano que vem, o surf dos Jogos Olímpicos vai acontecer no Tahiti e não há plano B. Pelo menos é o que garantiram as autoridades francesas. A ministra dos Esportes e dos Jogos Olímpicos da França confirmou o Tahiti como sede do surf no ano que vem, apesar do teste que causou danos em um recife na região. A organização dos Jogos, marcada para julho e agosto, designou o Tahiti como sede das competições de surf entre 27 e 30 de julho. O governo franco-polinésio decidiu suspender as obras na região depois dos testes, quando uma embarcação que iria instalar uma torre para os juízes rompeu o coral, de acordo com vídeos gravados por associações de defesa do meio ambiente. A decisão de interromper as obras foi comemorada na quarta-feira pela Federação Internacional de Surf. Questionada pela imprensa, a ministra informou que o teste seguinte seria cuidadosamente preparado. Perguntada sobre uma possível mudança de local para a competição, a ministra afirmou que não existe plano B. Em meados de novembro, os organizadores e o governo local revisaram o projeto inicial de uma torre de alumínio, com uma proposta nova mais leve para limitar ao máximo os danos ambientais. E você vai ver a seguir: chefes de Estado viajam para a Argentina para a cerimônia de posse do presidente eleito Javier Milei. No comentário político, o jornalista Tiago Pereira comenta a ausência do presidente Lula. E rota de cruzeiros impulsiona aquário do Paranaguá. O local é opção de passeio para quem quer conhecer mais sobre a fauna marinha. É depois do intervalo, voltamos já. Durante os períodos de chuva, a Celesc mobilizou mais de 300 equipes em todo o estado para restabelecer o fornecimento e garantir a segurança da rede. Agora, em apoio às famílias atingidas, a Celesc vai parcelar as faturas atrasadas para os consumidores que solicitarem esse benefício e não vai realizar cortes de fornecimento nas unidades afetadas. Neste momento de reconstrução, Santa Catarina tem a nossa energia. Celesc, Governo de Santa Catarina.
Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. As chuvas de outubro e novembro danificaram muitas estradas e pontes em todas as regiões do estado. Com o Recupera Santa Catarina, o governo está identificando os pontos atingidos para realizar a manutenção e a recuperação de cada trecho. Assim, você poderá viajar com mais segurança, nossa produção vai chegar mais longe e a nossa economia vai seguir crescendo. Aqui é Santa Catarina, aqui a proteção é levada a sério. Governo de Santa Catarina. Olá, estamos de volta, agora 8h21. E neste ano, mais de 500 mil de imigrantes cruzaram a selva de Darién, na fronteira entre a Colômbia e o Panamá, caminho dos Estados Unidos. De acordo com o Ministério de Segurança panamenho, o número foi um recorde, o dobro do registrado no ano passado. O Ministério da Segurança do Panamá informou que o número marca um recorde e dobra os registros de todo o ano de 2022. A selva na fronteira entre Colômbia e Panamá se transformou em um corredor para migrantes da América do Sul que tentam chegar aos Estados Unidos pela América Central e pelo México. Pelo caminho, eles enfrentam perigos naturais e gangues organizadas que cometem roubos, sequestros e estupros. A selva é usada principalmente por migrantes venezuelanos, mas também por pessoas do Equador, Haiti, China e até mesmo do Vietnã, Afeganistão e vários países africanos. A situação forçou o governo panamenho, juntamente com organizações internacionais, a criar centros de atendimento para migrantes em diferentes partes do país. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha para o México e América Central pediu uma resposta de proteção e assistência humanitária para as pessoas que arriscaram suas vidas na travessia. Em 2008, o primeiro ano registrado, 28 pessoas entraram no Panamá pela selva inóspita. E um terremoto de magnitude preliminar de 5,8 graus, segundo o Serviço Sismológico do México, atingiu o centro do país na quinta-feira, inclusive a capital. Uma multidão de pessoas foi às ruas. O epicentro do tremor, que ativou o sistema de alertas preventivos, foi localizado na comunidade de Xiautla de Tapia, no estado de Puebla. E as forças de segurança do Rio de Janeiro vão intensificar as abordagens e melhorar o policiamento nas ruas após casos de violência em Copacabana, na zona sul da cidade. Na quinta-feira, representantes das forças de segurança do estado se reuniram para traçar estratégias a fim de coibir atos de violência na cidade do Rio de Janeiro. Um dos principais destinos turísticos do Brasil, Copacabana, vive dias de tensão. Os casos de violência que assustam locais e quem visita o bairro levaram grupos de moradores a se organizarem para atacar supostos criminosos. O movimento preocupa autoridades e defensores dos direitos humanos. Eu tô sentindo que tá bem forte a violência, está piorando muito. Copacabana tá triste. Eu fui assaltada um dia desses, à noite, uns 12 garotos, assim, criança. Me assaltaram, levaram meu telefone, mas eu consegui recuperar. As forças de segurança do Rio de Janeiro se reuniram na última quinta para discutir a situação. De acordo com o governo do estado, a polícia militar tomou medidas para reposicionar o policiamento nas ruas, dando mais visibilidade e aumentando a sensação de segurança, além de realocar equipes para as áreas sensíveis. Na internet, o governo do estado disse que, apesar da sensação de insegurança, a realidade dos números mostra que Copacabana teve o menor índice de roubos e furtos registrados em novembro. Sobre o caso dos justiceiros, a Polícia Civil está trabalhando com o setor de inteligência para identificar as pessoas envolvidas. O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopes, classificou como provocação os exercícios militares dos Estados Unidos na Guiana, em um contexto de tensão pela disputa sobre o Essequibo, um território rico em petróleo.
A decisão dos Estados Unidos e da Guiana ocorre em um contexto de tensão pela disputa sobre o Esequibo, um território rico em petróleo que corresponde a 70% do país sul-americano. A disputa pelo território ganhou força depois que a petroleira americana ExxonMobil descobriu jazidas de petróleo importantes em 2015. A Venezuela afirma que o Esequibo faz parte do seu território, como em 1777, quando era colônia da Espanha, e apela ao Acordo de Genebra. Este último foi assinado em 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido, lançando as bases para uma solução negociada e anulando um laudo de 1899. A Guiana defende esse laudo e pede que ele seja retificado pela Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição é desconhecida pelo governo da Venezuela. A pedido da Guiana, o Conselho de Segurança da ONU se reunirá a portas fechadas para discutir o conflito territorial. Já o secretário de Relações Exteriores britânico, David Cameron, disse nesta quinta-feira que a Venezuela não tem motivos para justificar uma ação unilateral. Em meio à escalada, 5 militares morreram e outros 2 sobreviveram ao acidente de helicóptero do Exército da Guiana, que perdeu contato na quarta-feira em Esequibo. O chefe das Forças Armadas da Guiana disse que não há dados que sugiram que a Venezuela tenha algo a ver com o desaparecimento da aeronave que está sendo investigado. Países da América do Sul pediram à Guiana e à Venezuela uma solução pacífica sobre Esequibo. O grupo manifestou profunda preocupação com a elevação das tensões. Em uma declaração conjunta, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador e Peru manifestaram profunda preocupação com a elevação das tensões entre Venezuela e Guiana por essa região fronteiriça rica em petróleo. Os países pediram às duas partes diálogo para buscar uma solução pacífica para a controvérsia, a fim de evitar ações e iniciativas que possam agravá-la. A América Latina deve ser um território de paz, segundo a nota acordada à margem de uma cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro. Nesta semana, o Brasil decidiu reforçar a fronteira com a Venezuela e Guiana. O Conselho de Segurança da ONU também mostra-se preocupado em debater o tema de forma urgente. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, viajou para participar da cerimônia de posse do novo presidente argentino, Javier Milei. A vice-governadora do estado catarinense é quem assumiu o cargo. A troca de comando ocorreu na manhã de hoje. O governador vai passar os próximos dias em missão oficial na Argentina. No domingo, acompanha a posse do presidente eleito em Buenos Aires. A ida de Jorginho destaca a importância das relações internacionais entre o estado catarinense e o país vizinho. Os presentes na posse de Milei estarão consequentemente ansiosos. Vários chefes de estados marcarão presença. O presidente Lula será um dos poucos presidentes da América do Sul que não vai estar na cerimônia. E agora, gente, a América do Sul celebra no próximo domingo, então, a posse do novo presidente da Argentina, Javier Milei, como falamos agora. Expectativa por parte de toda a América do Sul e diria até do mundo. Diversos chefes de Estado, inclusive, vão estar presentes, com exceção do presidente Lula, né, que não vai comparecer, como falamos agora há pouco. O Brasil será representado, então, pelo ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e por assessores. Essa ausência, ela pode abalar as relações entre os dois países. Será? Sim ou não? É assunto para o Tiago Pereira, jornalista que está conosco aqui, o homem dos comentários políticos na Pix TV. Boa noite, Tiago, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada. Obrigado pela recepção. Sim, essa ausência de Lula na posse de Javier Milei pode sim abalar as relações entre os dois países, inclusive repercutir na relação entre Brasil e outras nações aqui da América do Sul. Pega feio
Lula não comparecer, né, tendo em vista que a gente tem muitas relações, ou seja, relações bem estreitas com a Argentina, até porque é um país que faz fronteira com o Brasil. Essa é a mais pura prova, atenção Brasil e brasileiros e brasileiras, né? Essa é a mais pura prova de que o presidente de plantão do nosso país flerta com a ditadura e não está nem aí para a democracia. É o sinal que ele dá. Um chefe de Estado que recebe o ditador Nicolás Maduro como honras e ignora a posse de um representante legítimo somente porque é de outro espectro político, mostra bem quem ele é e o caráter que ele tem. Estar na posse de Javier Milei não é uma escolha, é uma obrigação de um presidente. Ainda mais Lula, que quis ser o proponente do Prêmio Nobel da Paz, sendo aí o pacificador da devastação russa lá na Ucrânia. Agora faz joguinho de menino mimado que não desce do play para brincar porque está com raiva do amiguinho. Será que Janja não gosta de Buenos Aires? Porque às vezes, sinceramente, me parece que a primeira-dama é quem pauta a agenda internacional do presidente, que aliás é uma das agendas mais caras que nós já pagamos. Com tanta representatividade, relações internacionais importantes entre o Brasil e a Argentina, André falou há pouco, Jorginho Melo já deixou o cargo, já está indo para a Argentina para acompanhar, porque Santa Catarina, assim como o Rio Grande do Sul, tem importantíssimas relações, não só pela proximidade com os argentinos. A nossa ausência, gente, culmina com o comentário de hoje de Lula, que disse, eu vou abrir aspas ao que ele falou, eu irei romper com Maduro caso ele invada a Guiana. A prova cabal de que o presidente que venceu as eleições de 2022 com pequena maioria flerta sim com a ditadura. É a mais pura comprovação. E aí eu pergunto para você, para a audiência, né, faço a provocação. Aliás, vou te perguntar, quantas vezes a gente noticiou aqui, André e audiência, que o Supremo pediu explicação de alguma fala do presidente atual? Nenhuma, né? Vou responder, eu perguntei e eu respondo. Será que em outro momento, um presidente de outro espectro político fizesse uma declaração como essa, porque aliás a gente tem diversas declarações e embargos dos Estados Unidos contra a Venezuela pelas ações que Maduro faz lá dentro, né? Um presidente dizer que vai romper, sim, mas onde é que ele falou, qual ligação ele tem? E aí já faz a gente fazer aquelas reflexões da visita de Maduro aqui em território nacional, né? É como se fosse um quebra-cabeça e as peças vão se encaixando? Vão se encaixando. Cada vez a gente consegue enxergar mais aquela figura que estava toda embaralhada na mesa. E por falar em figura e por falar em governo Lula, a gente continua falando porque o governo Lula tenta pautar a proposta que reduz a jornada de trabalho, mas parece que a proposta encontrou uma barreira. Que barreira teria sido essa, hein, Tiago? A barreira da democracia, do legislativo, né, de um deputado que propôs uma reflexão sobre essa discussão que chegou lá como se fosse algo que tem que ser aprovado porque é o governo Lula que está mandando. Essa é a barreira e o recado que os deputados deram em uma das comissões que por lá ocorre, né? O deputado Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, ele conseguiu retirar de pauta essa proposta que tinha como objetivo reduzir a carga horária de trabalho semanal de 44 para 36 horas semanais. O texto é de autoria do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. O requerimento do deputado catarinense, eleito um dos mais eficientes do país, recebeu 30 votos favoráveis e apenas o PT, PCdoB, o Partido Verde, o PSOL e a Rede se posicionaram contrários a essa retirada, o que para nós não é novidade. A proposta previa uma nova regra para ser implantada, sabe quando? Daqui a 10 anos. Ora, como podemos permitir que o nosso Congresso preveja uma década à frente? Quais as necessidades da nossa sociedade daqui a 10 anos? É impossível prever, ainda mais no mundo globalizado como a gente vive hoje. Além disso, o Brasil, que figura entre um dos países com baixíssimos níveis de produtividade, não sou eu que estou falando, são pesquisas internacionais, não tem como bancar esse tipo de prática. Nesse momento atual, infelizmente não. A lógica, eu vou insistir aqui,
é mais liberdade econômica e não mais interferência do governo nas questões entre empresas e trabalhadores. Aliás, o atual ministro do Trabalho mostrou a que veio, né? Ele está com tudo em pró de revigorar a veia artéria, com dinheiro, recursos, claro, dos sindicatos e entidades organizacionais, colocando em prática aquela velha tática que eu falei aqui várias vezes e vou repetir, de que o empresariado é o lobo mau da história e não aquele que se fomenta a geração de empregos. Aliás, não é o próprio governo que controla o CAGED, que comemora quando tem geração de empregos? Quem é que gera emprego? O governo? O empresariado, que vai sofrer aí com mais essa proposta, felizmente que ela, por enquanto, está em banho-maria, né? Que a qualquer momento, daqui a pouco tem uma sessão relâmpago aí, como a gente falou semana passada, que tudo pode acontecer. Vamos falar agora de emenda constitucional. Uma PEC tenta invalidar uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilização de veículos de comunicação sobre a fala de entrevistados. Essa é uma decisão que fere a liberdade de expressão, hein, Tiago, ou não? Eu acho que essa pegou na tua ferida, na minha, na nossa, de todos nós que usamos da comunicação para revelar as mazelas, para tocar na ferida dos políticos, para denunciar o que está errado, para questionar projetos, ideias, propostas, trazer reflexões. Sim, fere totalmente a nossa liberdade de expressão, não só nossa, né? Da população, porque quem é que a gente ouve? Quem é que o jornalista entrevista? Pessoas, a sociedade. E fere nós que podemos ser punidos por aquilo que alguém fala e vai, obviamente, fazer o quê? Impedir que as pessoas se expressem. Porque quem é que vai querer procurar um veículo de comunicação para fazer uma denúncia quando lá no Supremo Tribunal Federal tem uma possibilidade do ministro punir o veículo, punir a pessoa, dizer que aquilo é mentira, é calúnia, é difamação. Porque se for, realmente temos que punir quem traz informações erradas, né? Mas essa proposta aí do senador Rogério Marinho, que a Andréa falou, líder da oposição lá no Senado Federal, tenta anular essa perigosa decisão do STF que responsabiliza os veículos pelas falas dos entrevistados. É até engraçado, né? Ora, em que terras nós estamos? Venezuela, ministros? A proposta vinda de Alexandre de Moraes flerta com a censura prévia, que nós tivemos um gostinho nas eleições do ano passado contra o Grupo Jovem Pan, vocês devem lembrar. Marinho sugere a inclusão de um novo parágrafo no artigo 220 da nossa Constituição Federal, estipulando que o veículo de comunicação não será sujeito à responsabilidade civil quando, ao veicular entrevista na qual o entrevistado atribui um ato ilícito a determinada pessoa, abster-se de emitir opinião. Ponto. É isso. O veículo de comunicação não tem responsabilidade sobre aquilo que a pessoa fala, seja numa entrevista, numa conversa, numa entrevista de rua, num diálogo ou sendo convidado para debater um assunto dentro de uma determinada pauta, né? E o entrevistado que faz um ato criminoso, que tem aí todas as punições já previstas, gente, sabe aonde? No Código Civil Brasileiro. Não dá, ministros do Supremo aí, para a gente relativizar democracia e liberdade de expressão. Porque essas duas coisas ou temos ou a gente não tem. E ponto final. É bem isso. Tiago, muito obrigada. Até a próxima. Quebrando um pouquinho o protocolo aqui, já viajou de cruzeiro? Não, de cruzeiro ainda não. Tem vontade? Quem sabe? Agora não é uma coisa que me enche os olhos. Está bem pertinho da gente. O Paraná está investindo nessas rotas desses transatlânticos que encantam a muitos. Que legal, vou ficar aqui nos bastidores para assistir. Obrigado pela companhia. A gente volta a se ver lá na segunda-feira. Um bom final de semana para todos. Para todos nós, é isso aí. Bom descanso. Vamos falar desse assunto então, porque com a inclusão do Paraná na Rota Internacional de Cruzeiros, o Aquário de Paranaguá, no litoral do estado, ganha um novo impulso. O local, que promove a educação ambiental por meio de 507 animais de 93 espécies diferentes, agora é mais uma opção de passeio para os passageiros que desembarcam na cidade.
O Cauã, de 6 anos, é um dos turistas que já visitaram o aquário após a inclusão do Paraná na rota de cruzeiros. O garoto, que mora em Curitiba, ficou encantado com os pinguins que vivem no local. Porque eles são muito fofinhos e brincalhões. Eu gosto de ver os tubarões e os peixes palhaços. O aquário de Paranaguá é um espaço de 2.000 metros quadrados que conta com tanques e aquários nos 2 andares do prédio. No local é possível encontrar animais de diferentes espécies, como peixes, tubarões, raias, tartarugas e pinguins. Uma parte desses animais ele é recebido aqui por apreensão do IAT ou do IBAMA, então tipo as corn snakes, o jacaré de papo amarelo, acredito que é jiboia. Esses animais foram resgatados de algum lugar. O jacaré foi resgatado lá do Guarujá, de São Paulo. As corn snakes com pessoas que não tinham autorização para ter elas. E aí, como a gente não vai retornar esses animais para o habitat, eles vêm para cá. E uma outra parte, que é a grande maioria, a gente pega daqui do nosso litoral paranaense. A gente tem pescadores parceiros que entendem quais são as necessidades ali do momento e quando eles saem, eles trazem alguns animais para a exposição. O aquário fica a apenas 3 quilômetros do local de desembarque dos cruzeiros em Paranaguá. Com a inclusão do Paraná na rota internacional, a expectativa é que o número de visitantes aumente e o incentivo ao turismo sustentável ganhe ainda mais importância. O local é aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Tá aí uma excelente opção, então, né, para quem visita aí a rota no Paranaguá, no estado do Paraná. E assim, a gente encerra o Pix News desta sexta-feira. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. Às 10 da noite, no CinePix, tem #Natal. A gente se vê na segunda-feira ao vivo, a partir das 8 da noite, com mais uma edição do Pix News. Bom fim de semana a todos e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.